Parece-me que os dias estão muito difíceis, como talvez nunca esteve antes. Parece que o mundo está de ponta cabeça. Parece que as coisas estão invertidas. As pessoas estão aplaudindo aquilo que deveriam ter vergonha e escarnecendo daquilo que deveriam adotar como estilo de vida. Você vê truculência nas ruas, você vê governantes despóticos massacrando o povo. Você vê a mentira institucionalizada e a corrupção enfiando seus tentáculos em todos os segmentos da sociedade. Você vê as pessoas correndo atrás de drogas destruidoras e querendo aprovar leis que estabelecem a tirania. Só que isso não é novo. O apóstolo Paulo estava preso pela segunda vez em Roma, acusado de um crime que não praticou, de ser o líder dos incendiários de Roma. E aquele foi um século, o primeiro século, de muitas turbulências, de muitas crueldades, de muitas maldades. E se você olhar o histórico desses governantes, você vai ver o que aconteceu no governo de César Augusto, de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, do seu sucessor Tibério César, do ano 14 ao ano 37 da era cristã, sucedido por Calígula, um homem terrível, que governou de 37 a 41, sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54 da era cristã, que foi sucedido por uma pessoa pior ainda, Nero, que governou de 54 a 68, que é sucedido por Vespasiano, que governa de 69 a 79, que é sucedido por Tito Flávio, aquele que tomou Jerusalém, destruiu Jerusalém, do ano 79 a 81, que é sucedido por Domiciano, conhecido como Segundo Nero, que governa de 81 a 96. Todo esse histórico de governantes, a maioria deles maus, retrata o que Paulo vai dizer na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1, quando ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele está vivendo esses dias difíceis, porque sendo o maior missionário, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo, o maior pastor, o maior pregador, está preso, não porque cometeu um crime, está preso, acusado como um bandido, um malfeitor, crime que ele nunca praticou. A lei está a serviço da truculência. A justiça, com um lado definido, oprime, massacra, prende, mata, tortura inocentes. E Paulo está jogado nessa masmorra fétida, escura, úmida, escrevendo agora no corredor da morte, porque já está sentenciado à morte, aguardando o dia da sua execução. Escrevendo para o seu filho Timóteo, alertando, ele está lá em Éfeso, dizendo: meu filho, você tem que saber uma coisa, os últimos dias
sobrevirão tempos difíceis. E a palavra difíceis aí é a mesma palavra, por exemplo, para aquele endemoniado gadareno, furioso, vivendo num cemitério, gritando de noite e de dia, cheio de fúria. Em outras palavras, parece-nos de que esses últimos dias são como que de uma inspiração satânica, uma fúria demoníaca, uma sociedade completamente rendida às loucuras do pecado, da rebelião contra Deus. Eu, por exemplo, posso lhe dar um pequeníssimo exemplo do que aconteceu agora nas Olimpíadas de Paris, que é uma modalidade esportiva que reúne nações do mundo. Numa época em que se levanta a bandeira de que o Estado é laico, que ela não tem uma religião e que não permitia a nenhum atleta ter qualquer expressão religiosa, eles abrem a Olimpíada, profanando, escarnecendo da ceia do Senhor com seus apóstolos. A incoerência, dizendo que um atleta não pode manifestar sua fé, mas podem profanar a fé na abertura da Olimpíada. Agora, no Rio Grande do Sul, em Gravataí, levantaram um monumento a Lúcifer para adorar a Satanás. E você começa a perceber que a sociedade promove coisas das quais deveria fugir ou evitar ou até ter vergonha. A promoção do mal, de leis opressivas, de uma sociedade que se corrompe na promiscuidade sexual, no assodamento das drogas, abraçando ideologias perniciosas que destroem as bases da sociedade, que destroem os valores da família, que arruinam os alicerces. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Onde você não tem mais uma estrutura confiável da sociedade, onde você não tem mais esperança de que os tribunais julguem de acordo com a lei, porque tantas vezes demonstram parcialidade. Então Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, você tem que entender isso. Você tem que saber disso, meu filho, para você não ser colhido de surpresa e ficar aí perdido, confuso, sem saber. Não espere dias róseos, não espere dias fáceis, são dias furiosos, difíceis. E ele, Paulo, no corredor da morte, vai expor para o seu filho Timóteo um corolário de vícios, de perversões, de distorções na sociedade que vão acontecer. Eu vou pedir sua licença para ler. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus.
Esse texto foi escrito praticamente há 2000 anos. Se você pegasse Folha de São Paulo, Estadão, os periódicos de hoje, Revista Veja, Revista Oeste, ou você assistisse os telejornais e alguém lesse isso aqui e falasse, é o retrato da sociedade de hoje. É o diagnóstico. Porém, o que você vai encontrar na fala de Paulo é que na medida que nós caminhamos para o fim, ou para o fim do fim, os dias vão ficando mais difíceis. Eu queria aqui, dessa lista tão dolorosa, de vícios, de distorções, de perversões, destacar 3 palavras. Porque penso que elas são a essência, o resumo daquilo que nós chamamos tempos difíceis. E ele começa assim, pois os homens serão egoístas, e ele continua, os homens serão avarentos, e ele termina a lista dizendo, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nessas 3 palavras, a palavra núcleo é amor. O que ele está dizendo é que todos os outros elementos decorrem da distorção do amor. A palavra amor aqui é a palavra filéu, do verbo filéu, da palavra filia, que é amor de amizade. Então a primeira palavra, que os homens serão egoístas, e aqui a palavra é filautos. Filautos é uma palavra grega que significa amor a si mesmo. É quando o meu eu está na frente de tudo. O verdadeiro amor não é egocentralizado, o verdadeiro amor é outro-centralizado. O verdadeiro amor não visa os seus próprios interesses, mas o interesse do outro. Quem ama se entrega, quem ama se doa, quem ama se sacrifica. Por exemplo, está lá em João 3,16 assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou-nos e entregou-nos o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Esse é amor. Lá em 1 de João 3,16 diz assim, e nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Notem aí que este amor, ele é altruísta e não egoísta. O que nós estamos assistindo hoje? Senão um festival de egoísmo. As pessoas só pensam nelas mesmas. Não pensam no que é dos outros. Elas vivem, elas morrem, elas matam, pensando nelas mesmas. Elas estão prontas a pisar na cabeça de qualquer um para oferir vantagens. O mundo comercial, industrial, financeiro é um mundo draconiano, é um engolindo o outro. É um alegrando-se com a derrota do outro, porque para ele subir o outro tem que descer. E esse espírito egoísta, avarento, que acumula para si, que quer tudo para si, que destrói o outro porque quer o que é do outro, é a base, é o alicerce da ruína dos valores morais que deveriam pautar a vida do indivíduo, da família e da sociedade. Mas a segunda palavra que ele usa é a palavra avarento. E a palavra avarento na língua grega é filarguros. Então tem o verbo filéu, mas arguros no grego é prata. Então avarento é literalmente o amigo da prata, amigo do dinheiro. É a pessoa amante do dinheiro. Gente, o dinheiro é uma bênção, convenhamos. O dinheiro pode nos oferecer conforto,
uma casa boa, um carro bom, roupas boas, uma cama boa, comida boa na mesa. Pode nos oferecer conforto de um bom plano de saúde, pode nos oferecer bons hospitais, mas pode nos oferecer também patrimônios, né, riquezas, e nada disso é errado e nada disso é pecado. Entretanto, a Bíblia diz assim: o amor do dinheiro, não é o dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Porque muitos nessa cobiça se desviaram e atormentavam a si mesmos com grandes flagelos, se desviaram da fé. Chama a sua atenção para um ponto. Na Bíblia, só duas realidades chamam de Senhor. Deus é o Senhor. A Bíblia não chama o diabo de Senhor, nem qualquer ser humano de Senhor. As riquezas, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Então o dinheiro virou um ídolo, um Deus para a nossa geração. As pessoas se casam por dinheiro, elas se divorciam por dinheiro, elas mentem por dinheiro, elas corrompem por dinheiro, elas são corrompidas por dinheiro, elas matam por dinheiro, elas morrem por dinheiro. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. O problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é usar o dinheiro, o problema é ser usado pelo dinheiro. Eu pergunto a você, as pessoas hoje, as grandes empresas, os grandes empresários, os políticos, os juízes, os magistrados, as pessoas que estão aí no andar de cima da estratificação social, quando elas se corrompem, quando elas se deixam ser corrompidas, quando elas vendem sentenças, ou vendem a sua consciência por dinheiro, ou vendem a sua consciência para emendas, para apoiar este ou aquele projeto de um governante, essas pessoas são miseravelmente pobres, precisam daquele dinheiro para sobreviver? E a resposta é um sonoro não. Mas elas nunca estão satisfeitas. A Bíblia diz isso: quem ama o dinheiro dele nunca se satisfaz. E o que as pessoas ficam? Ou se tornam avarentas, amantes da prata, amantes do dinheiro, amantes das riquezas. E elas podem chegar a ponto de serem os mais ricos e ainda assim ter um buraco lá na alma delas. Porque Deus pôs a eternidade no coração do homem e tudo aquilo que é terreno e material não pode satisfazer. É por isso que você vê esse mundo truculento. País invadindo outro país, guerras, rumores de guerras, conflitos, narcotráfico, truculência nos campos. O que está por trás disso? Egoísmo e avareza. Filautós e filarguros, amante de si mesmo e amante do dinheiro. Mas, nessa lista tão tenebrosa que eu li para vocês, a lista termina assim: antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E a palavra amantes dos prazeres é uma palavra grega que significa filedonos. Donos aí vem de hedonismo. Filedonos significa, literalmente, amantes do prazer. Mais do que amantes de Deus. Ama mais o prazer do que a Deus. Eu pergunto a você, não é essa sociedade que nós estamos vivendo? As pessoas buscam prazer a qualquer custo, a qualquer preço. Elas perdem a sua referência moral, perdem as balizas, arrancam os fundamentos. Uma sociedade pansexual. Uma sociedade que se cria não só ideologia de gênero e as variantes sexuais, as siglas hoje não cabem mais, ninguém decora mais as siglas, porque cada dia surge uma novidade nesse mercado tão farto, tão robusto.
onde as pessoas querem de todo jeito buscar satisfação através da realização sexual, seja ela de que natureza for. E só colhem mais vazio, só colhem mais angústia, só colhem mais decepção. Porque mudaram o modo natural, conforme Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, das suas relações íntimas. Então, esse banquete do Filedonos, do amante do prazer, ele vai correr atrás de bebida, vai correr atrás de drogas, vai correr atrás de sexo, vai correr atrás de fama, ele vai correr atrás de reconhecimento, vai correr atrás de aplauso, ele vai querer ter os holofotes, as luzes da ribalta, e ele vai querer tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Ele quer prazer, ele vive por prazer, ele desfruta prazer, ele acorda para buscar mais prazer, ele faz viagens para buscar prazer, ele se hospeda nos hotéis melhores para buscar prazer, ele vai aos restaurantes mais conceituados para buscar prazer, ele se veste com as roupas mais caras para buscar prazer, ele compra os carros mais caros para buscar prazer, ele compra os apartamentos mais requintados para buscar prazer, e ele atacata de prazer. Ele é um ser sedento, insaciável. Mas tudo que ele joga para dentro dele mesmo só aumenta ainda mais o vazio. Sabe por quê? Porque este vazio que o homem tem dentro dele tem o formato de Deus. E só Deus pode preencher esse vazio. Só Jesus pode dar vida em abundância, vida plena. É por isso que Paulo está velho, está pobre, está cheio de cicatrizes, está acusado, sendo inocente, está julgado, foi julgado à revelia porque ninguém foi a seu favor, as pessoas se acovardaram. Foi sentenciado à pena de morte, está aguardando o dia da sua execução, de ser degolado. Mas ele diz assim, nesta carta, segundo Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que este Deus é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele faz um balanço da vida e diz o seguinte, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Este homem está indo para o martírio, mas ele é plenamente feliz, plenamente realizado, porque teve um encontro com Jesus. E ele disse, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Tempos difíceis. Mas você pode viver esse tempo difícil, ou esses tempos difíceis, ancorado naquele que é o refúgio eterno, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você está em Jesus, você vai passar por esses tempos difíceis e não vai sucumbir, e vai prevalecer. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.